consegui conhecer o Paraguai ainda. Que bacana! Seja muito bem-vinda. Então, você é brasileira morando no Paraguai, Leila? Que legal! Então, pessoas amadas, queridas, eu vou enviar os meus aviões, né? E aí eu peço que vocês também façam isso, para a gente mandar esses aviãozinhos, né? E hoje nós vamos falar desse tema que é a liberdade, porque a liberdade ela vem há muito tempo sendo discutida, especialmente pelos grandes filósofos, né? Eu já disse isso aqui uma vez. No meu livro de dicionário, que é um tamanho assim gigante, talvez tenha a mesma quantidade de páginas de uma Bíblia, mas no meu dicionário de filosofia, só o item liberdade tem para mais de 15 folhas dentro do significado. Bom dia, Cris Ferreira, linda, bom dia. Então, só no meu dicionário de filosofia tem mais de 15 páginas, se eu não me engano, para trazer conceitos da liberdade e da felicidade também. Então imagina, né? Eu vou tentar falar em 30 minutos um pouquinho, contextualizando no tempo histórico, porém dentro desta visão sistêmica. Na visão da constelação familiar, como que a liberdade é vista? Como que ela é olhada? Né? Se na constelação familiar, trazida por Bert Hellinger e tantos outros, tem que lembrar isso, nós estamos interligados por teias invisíveis aos ancestrais. Se existe essa ligação, como é que, até onde nós realmente estamos livres, né? Essas teiazinhas aqui, ó, eu não tenho dúvida que isso exista. Isso existe mesmo. Nós estamos interligados. Então, nós somos livres ou nós não somos livres? Vamos lá. É a nossa conversa de hoje. Boa sessão para todo mundo. Eu falo boa sessão porque muitas vezes a pessoa, de tanto estar aqui ouvindo essas reflexões que a gente faz, porque eu falo por uns 20, 25 minutos e depois eu abro para o debate, né? Às vezes a pessoa está aqui e só o fato de estar participando do debate, escutando a gente, a pessoa tem os insights que vai conseguindo resolver a vida. E às vezes é uma coisa simples que nem precisa de uma constelação familiar ou de uma terapia mais prolongada. Né? O fato da gente estar refletindo sobre os assuntos que eu trago aqui já podem ajudar bastante. Fernando Lima, de Brasília, seja muito bem-vindo. Então, vamos lá. Começando essa tal de liberdade, né? Até onde realmente somos livres? E aí eu começo a chamada, eu fiz a chamada, desculpa, eu fiz a chamada com uma frase do Fernando Pessoa, que eu amo, foi meu poeta da adolescência. A liberdade é a possibilidade do isolamento. Se te é impossível viver só, nasceste escravo. Isso, só essa frase dá assim, ó, 1000 lives, né? Porque o que ele quer dizer aqui? Ele diz que então, se nós temos a impossibilidade, se é difícil para a gente viver só, então a gente nasceu escravo, né? Escravo do quê? Escravo das coisas que a gente acredita que podem nos completar. Aí dele eu puxei uma flechinha aqui para baixo e aí eu pulo lá para o Jean-Paul Sartre, que os dois são do século XX, em que o Sartre, que é um dos meus filósofos preferidos, ele diz: se você está sozinho, quando está sozinho, você está em má companhia. Maravilhoso isso, né? Se sentir sozinho ou sozinha quando se está sozinha ou sozinho, então nós não gostamos da nossa companhia, né? A nossa companhia ela não é boa, porque estamos sozinhas ou estamos sozinhos. Abrindo um parêntese, claro que viver em companhia boa, outras pessoas, é sempre muito agradável, né?
Principalmente quando é um namoro, né, Rô? Que tá com um namoro novo, quando é um casamento bacana, ou quando é uma parceria de trabalho. Isso tudo é muito, muito interessante, afinal somos seres sociais. Então nós precisamos de outras pessoas no nosso convívio, não é? Muito bom. E aí tem outras frases também. Tem uma outra do Sartre que eu adoro, que é: estamos condenados à liberdade. Estamos condenados a ser livres. Do ensino médio, ela disse assim: nossa, Carla, isso me provocou. Uma menina do primeiro ano do ensino médio, isso me provocou. Eu estou condenada a ser livre? E aí foi a discussão na turma. Deise Alvarenga, bem-vinda. E aí foi a discussão na turma. É um paradoxo, né? Ou eu sou condenado ou eu sou livre? Como é que é essa história? E aí é claro que isso é só uma frasezinha de todo um contexto que o filósofo Jean-Paul Sartre traz pra gente. Seguindo, ainda do Sartre, ser-se livre não é fazermos aquilo que queremos, mas querer-se aquilo que podemos. Outra frase maravilhosa, né? Nesse contexto da liberdade, né? Então, nós podemos estar realmente fazendo tudo o que a gente quer, como diziam os antigos, né? Tudo que dá na telha. Ah, eu quero fazer determinada coisa, então eu vou lá e faço. Porque é a minha vontade, eu quero, então eu vou e faço. Opa, alto lá. Aí eu vou e pego a carona lá nos mais antigos, lá quando em final de Idade Média, em que a sociedade era toda muito bagunçada, parecia terra de ninguém, quer dizer, terra de ninguém não, porque tinha os soberanos, né? Mas era uma confusão, uma inquietação muito grande daquela sociedade, em que as leis elas só valiam para os menos favorecidos, para os da realeza não valiam. Então, as mulheres, então, elas eram muito, além de discriminadas, elas eram abusadas, assim, ó, aleatoriamente. E aí, então, temos o Thomas Hobbes, que traz no livro dele o Leviatã, em que ele diz que o homem é o lobo do homem. Olha, outra frase que dá 1000 lives, né? O homem é o lobo do homem, quer dizer, o ser humano é o seu próprio lobo. Então esse ser humano, para Hobbes, ele precisa de regras, e para Hobbes quem tinha que dar as regras era a soberania. Impor as regras, impor os limites para que a sociedade pudesse se organizar dentro da sua liberdade. Seja muito bem-vinda, professora Valéria, bom dia. Então, dentro dessa liberdade que a sociedade vivia, nós tivemos vários pensadores que contribuíram, inclusive, para revoluções como foi a Revolução Francesa. E aí não podemos deixar de falar no Jean-Jacques Rousseau, em que ele tinha um pensamento um pouquinho diferente do Thomas Hobbes. Enfim, isso é só para contextualizar historicamente essa questão da liberdade, né? Porque os jovens, e eu já fui jovem, e vocês aqui já foram jovens também, a gente quer liberdade, liberdade para fazer o que quer e o que bem entende. E aí aquela idade da pré-adolescência, a adolescência, em que existe muito conflito, que é ali pelo terceiro setênio, muito conflito desse jovem que, ao mesmo tempo que tem um pé lá fora, levantando punho, indo contra todas as regras da sociedade, ao mesmo tempo esse jovem está com um pé aqui dentro de casa que ainda necessita de um teto para viver, de coberta para se agasalhar e de alimento para se nutrir. Né? Então, esse jovem, em todas as gerações, é igual. Se a gente olhar o contexto histórico, enfim, nós vamos ver que a maioria das pessoas que estão nas ruas são jovens, lutando. E graças à juventude em que nós já fomos jovens, a sociedade está hoje um pouco melhor. Enfim, aí vem o meu lado da filosofia e da sociologia. O que eu quero trazer hoje se dentro desse contexto todo de liberdade que o ser humano vive, que o ser humano precisa viver, né?
é uma coisa interna do ser humano. Se nós nos sentirmos de fato livres, que liberdade é essa? Que livre-arbítrio é esse que é trazido na Bíblia, se eu não estiver enganada, né? Que livre-arbítrio é esse se eu estou em lealdade inconsciente à minha ancestralidade? Vamos então falar um pouco mais ainda sobre isso, né? Bem-vinda Amanda, bem-vinda Tayane. Vamos então entrar aí, porque esse era o meu motivo dessa live de hoje. Lembrando que essa live é um debate. Eu falo mais um pouquinho e daqui a pouco eu quero, desejo, né? O feedback, o retorno, os conflitos internos podem trazer dentro da questão da liberdade. Então, vem uma pergunta, né? E então, não temos poder sobre nós na visão sistêmica? Não temos poder sobre nós? Se quando eu falo aqui em todos os cafés, esse já é o café de número 182, já tem quase 200 cafés em que eu falo que nós estamos nessa lealdade inconsciente aos antepassados, aos ancestrais, a começar do nosso pai e da nossa mãe. Então, se é assim, então eu não tenho liberdade para nada? E aí eu posso dizer que sim, nós temos liberdade sim. Mas essa liberdade, ela está dentro do respeito das leis sistêmicas. Carla, liberdade, lei, como assim? O que você quer dizer com isso? E aí vamos lá, continuando aqui. As 3 ordens do amor, as 3 leis sistêmicas trazidas na constelação familiar, que é a hierarquia ou a lei da ordem, o pertencimento, que também é a lei do pertencimento, o dar e receber, que é também a lei do equilíbrio. Se nós conseguirmos respeitar essas 3 ordens, nós teremos liberdade para viver dentro dessas leis. Por exemplo, lei de trânsito. Imagina se não existisse a lei do trânsito. Né? Ia ser uma loucura, total loucura. Iam ter acidentes, ia ser uma catástrofe. Em Brasília, não vou lembrar o ano, mas o governador, que hoje é deputado, ele trouxe para Brasília as faixas de pedestre, que aí algumas capitais também gostaram da ideia e colocaram. Então aqui em Brasília, você põe o pé na faixa, os carros já param. Imediatamente. Porque isso entrou nesta lei em que os motoristas e as motoristas acreditam e sabem que isso é bacana. Então veja, as leis, elas são necessárias para a gente ter liberdade. É fantástico isso, né? Vou voltar lá no Sartre, né? Somos condenados à liberdade. Então eu posso estar dirigindo, olhar um sinal vermelho e ultrapassar. Eu vou sofrer as consequências dessa minha infração. Eu posso pegar uma arma e matar uma pessoa. Posso, mas eu vou sofrer as consequências disso. Né? Bom dia, Solange. Eu vou sofrer porque as leis, elas estão aí para nós sermos livres, sim. Livres dentro do quê? Dentro das ordens do amor. Isso é maravilhoso. Continuando. Aí vem uma outra pergunta. Mas, Carla, onde está o meu livre-arbítrio nisso tudo? E aí eu posso dizer que este livre-arbítrio ele é relativo, né? Porque nós estaremos realmente tão conectados, repetindo tudo mesmo que os meus ancestrais. Se eu tenho um tetravô lá que amava fazenda, amava gado, amava... Isso quer dizer que obrigatoriamente vou ter que amar também? Não, né? Não. Não é tudo que nós vamos seguir e repetir.
Aí abro um parênteses, né? Aberto parênteses, para dizer que vai depender da lealdade que nós nos comprometemos ao nascer. Essa lealdade inconsciente, esse amor cego pela família. E aí, por um amor cego à minha família, para eu me sentir pertencente a essa família, eu vou querer continuar a fazer o que um tetravô lá faz, porque toda a família, todas as gerações repetem. Só que aí chega alguém e fala, aí eu não quero, isso não combina comigo. Combina comigo por quê? Porque eu me alinhei a outra lealdade. A uma lealdade de querer a liberdade, de não ter que estar tão preso e tão presa à tradição familiar. Continuando aqui minha anotação. E aí, com um pouquinho que eu falei antes, que vivemos em sociedade, né? E se nós vivemos em sociedade, nós não podemos fazer o que a gente quer e na hora que a gente bem entende. Existem códigos sociais que precisam ser respeitados. Assim como existem códigos no sistema familiar que precisam ser respeitados. Como vou falar do primeiro dele, estou adorando os coraçõezinhos, podem mandar muito mais para que o Instagram entenda o quanto é relevante, né, este conteúdo. As leis libertam, né? Essa frase eu escutei em alguma live, em algum momento da vida e fiquei com ela na minha cabeça. As leis libertam. Elas libertam nesse sentido de que para eu viver confortavelmente numa sociedade, eu preciso seguir as leis as regras daquela sociedade, né? Senão, voltando lá em Thomas Hobbes, no livro dele Leviatã, que foi o mais famoso, ou mesmo no Jean-Jacques Rousseau, entre tantos outros, em que ajudaram a sociedade a viver em liberdade dentro de regras. Porque se a gente concordar com o que o Thomas Hobbes trouxe, de que o homem é o lobo do homem, o ser humano é o lobo do ser humano, então o próprio ser humano ele precisa das regras, de leis, para poder seguir, senão ele se desorganiza internamente. Todos nós precisamos de rotina na nossa vida. E à medida que a gente vai envelhecendo, que é o meu caso, eu vou necessitando muito mais dela. Né? Então todos nós precisamos da rotina. Imagina uma criancinha, um bebezinho, se não tiver a rotina de o banho naquela mesma hora todos os dias, o mamar naquela mesma hora todos os dias, vai crescer uma criança insegura. Tão insegura que vai chorar fácil por qualquer coisa. Né? Entendem? Então, o ser humano ele precisa da rotina. E essa rotina são regras. É uma rotina em que nós podemos quebrar, que foi o que eu fiz ontem. Né, Cris? A Cris me viu ao vivo e o Maurício também. Uma live, assim, surpresa que eu fiz, porque ontem eu estava muito empolgada. E aí fui aqui para o parque, que é aqui ao lado dessa quadra que eu moro, que é um parque lindo, maravilhoso. Até postei 2 fotos hoje. E ali eu falo, gente, eu senti um chamado, e vim. Será que era a mata? Será que eram os meus ancestrais? Ou será que era simplesmente eu? Tava lindo, né, Cris? Ou será que era simplesmente... Por que não podem ter coisas simplesmente minhas? Por que eu tenho que botar essa responsabilidade das minhas ações tão relacionada aos meus ancestrais? Menos, né? A gente precisa diminuir um pouco essa terceirização, vamos dizer assim, das nossas ações. Eu como muito porque sabe como é que é, né? Minha avó comia, minha mãe comia muito, minha avó comia muito, minha bisavó também, então eu herdei delas. Antes de fazer uma constelação, a Isabela Couto que fala isso. Cuida de você primeiro, faz os teus combinados, vai pra academia, procura um nutricionista. Eu estou com aquela que é maravilhosa, já estou me sentindo muito bem. Nutricionista, academia, beber muita água, toma consciência e segue a vida. Mas se mesmo assim você ainda continuar presa, eu dei aqui o exemplo da compulsão alimentar, né?
Mas se mesmo assim você estiver presa ou preso nesse padrão, aí sim. Aí você faz uma constelação, depois da constelação faz a continuação com a terapia, que eu chamo de terapia sistêmica, breve. Aí sim. Mas primeiro assumir como seu. Assume como seu. Essa é a tua liberdade, a nossa liberdade. Esse é o nosso livre-arbítrio. Primeiro assumir como meu. O que eu posso fazer hoje para mudar isto? Porque senão, gente, eu vou de novo roubar aqui uma fala da Isabela Couto, a galera tá cansada lá, né? Deixa esses ancestrais descansarem. Tem gente que tudo quer cancelar, quer cancelar, quer cancelar. Calma, acalma. Fez uma constelação. Constelação, abrir o campo é uma coisa muito séria. É uma coisa muito sensível. Eu não faço uma segunda constelação de ninguém em menos de 3 meses. Não faço. Não faço. Primeiro procuro ver qual é a seriedade da coisa. Senão eu peço, espera mais um pouquinho, respeita o campo, deixa ele agir. Porque vai ficar mexendo ali o tempo inteiro, né? Naquilo que é tão sensível, essa memória que é tão sensível para os nossos ancestrais, né? Então, primeiro assumir o que é nosso, o que é meu. Nessa história da compulsão, do sedentarismo, do desorganização financeira. Primeiro, o que é meu? O que eu posso fazer? E eu assumo as rédeas. Assumir as rédeas. Quando eu assumo as rédeas, olha, sai de baixo, né? Eu posso sim controlar essa liberdade, esse livre-arbítrio. E parar de terceirizar essa responsabilidade para os nossos ancestrais. O que vocês acham disso? Concordam, não concordam? Já fizeram constelação? Comentem aqui. O Maurício fala, desculpa, eu estava na rua e a internet muito ruim. O Maurício, né, Maurício? Tem uma hora que eu sentei no meio de uma mata, assim. Até tirei a máscara porque não tinha ninguém perto. E aí o Maurício dizia, tá caindo, tá caindo. Ah, eu coloquei uma coisa aqui. Diferente, essa regra é diferente com os animais, os insetos. Por exemplo, eu coloquei muito os meus gatos esse final de semana em rios, né? Porque gato, ele é esse ser assim que ele faz o que ele quer. Se você der carinho, afeto, comidinha, aguinha para ele e uma caminha quentinha, ele vai ficar com você. E ele vai fazer o que ele quer fazer. Né? Então eu coloquei, eu mostrei aqui no meu o gato preto, que é o Lanches, né? Que não é das alturas, a fêmea que está aqui, ó, sempre comigo, a minha escudeira. Ela é das alturas, ela vai para cima do armário, vai para cima de geladeira, vai. O outro não, o outro ele só foi para a janela porque eu coloquei na janela. Mas ficou 3 minutos e desceu, não quer, não adianta. Não adianta, não quer, porque é essa a natureza do gato, né? Diferente do cachorro. O cachorro tá ali com seu dono, com a sua dona, e você adestra o cachorro e ele obedece, ele é o companheiro perfeito para quem precisa de controle. Ou não, para quem precisa de controlar. Há muitos anos, um astrólogo aqui em Brasília me disse assim, Carla, você precisa ter um gato. E eu disse, nossa, mas por quê? Para você controlar menos. Eu só fui entender essa fala dele, olha, só com a constelação sistêmica, só me tornando terapeuta. Né? Porque a gente acaba querendo controlar, e controlar, o melhor é ter um cachorro. Não queira ter gatos, a não ser que você queira trabalhar e exercitar esse controle que você quer ter sobre tudo, né? As abelhas, por exemplo, as abelhas elas formam colmeias há milênios do mesmo jeito.
Embora ontem, lá nesse parque, eu encontrei uma espécie que faz a colmeia debaixo da terra. Ela é miudinha, uma abelha sem ferrão. Ela faz a colmeia debaixo da terra, tem um buraco miudinho assim. E aí os ambientalistas ali, que o parque é muito bem cuidado, eles colocaram um tripé assim em volta e colocaram uma plaquinha. Deu uma travada aqui. Bom, e aí eu trago também que se as leis libertam, as leis da família também libertam e nos promovem ao invés de nos limitar. Como assim? O que essa frase quer dizer? Essa frase não é minha, tá? Não lembro de quem é, mas enfim, ficou na minha cabeça. É porque a gente faz tanto curso, assiste tanta live, né? Que acaba ficando na cabeça e depois a gente não anota o nome. Mas as leis da família vão nos libertar dentro daquelas três. Se eu respeito a hierarquia, tem aquele dito popular também, a pessoa mal acabou de chegar, já quer sentar na janela? Né? Peraí, vamos respeitar todos os que já viveram, tudo que os antepassados já viveram. Então, as leis da família, a lei da hierarquia, em que eu respeito e honro a todos aqueles que não só meu pai e minha mãe, como meus irmãos mais velhos também. Então, quando eu honro esses que vieram antes de mim, pai, mãe e avós e ancestrais, eu estou respeitando uma lei. E essa lei de honra, dessa lei da hierarquia em que eu faço, em que eu honro essas pessoas, eu vou estar me libertando. Me libertando do quê? De amarras e de emaranhamentos que nós assumimos para nós dentro de um amor cego. Então, hierarquia. Depois nós temos a lei do pertencimento. Entender e aceitar que todos os que nasceram na sua família pertencem ao seu sistema. Inclusive aqueles que não conseguiram nascer, que foram abortados, ou abortos provocados, ou abortos espontâneos, enfim. Entre tantos outros, né, que acabam fazendo parte do nosso sistema de alguma forma. Lembrando que a família de origem, papai e mamãe, e os que vieram antes deles, são os que mais influenciam sobre nós, tá? Mas a gente vai vivendo em sociedade e vai, vamos dizer assim, entre aspas, adquirindo mais relações, né? Então, hierarquia, pertencimento e a lei do equilíbrio, que é o do dar e do receber, em que eu não posso dar muito e também não é legal eu receber muito. Então essa lei da hierarquia entre o dar e o receber me ajuda a ter liberdade. Entendem isso? Então, as leis da família, essa lei da família, assim como a lei do trânsito, assim como as leis jurídicas, elas acabam nos dando liberdade. Então, como as leis da família também, em que nós vamos olhar com amor para tudo que aconteceu na nossa família. Nós vamos olhar com amor para o destino do nosso pai e da nossa mãe. E aí nós vamos ter a liberdade de poder viver sem os emaranhamentos. Ou então, até com um pouquinho de emaranhamento, mas ele vai ficando um pouquinho mais leve à medida em que eu vou aceitando e incluindo. Tá bom? E aí eu gostaria, antes de ler, que já demos cantadinha no campo, né? Antes de ler uma oração antiga, uma benção antiga falada na região central do México, eu quero dizer assim que estamos sim, só um resumo do que foi falado hoje, né? Estamos sim interligados com os nossos ancestrais, repetimos sim, podemos repetir sim, dependendo do emaranhamento da família, porém nós podemos ter a liberdade de
não ter que viver esses emaranhamentos. De que forma? Abrindo uma constelação familiar ou qualquer outro tipo de terapia que você considerar relevante. Mas eu, enquanto consteladora familiar e terapeuta sistêmica, eu digo e repito, o efeito que acontece após uma constelação familiar, eu, mesmo fazendo 4 anos de terapia, não me foi tão rápido. Tá bom? Então eu vou ler aqui agora essa oração, é uma benção, né? Vou ler só um trechinho. Para os meus clientes, alguns clientes eu envio essa meditação guiada, né? Eu liberto meus pais do sentimento de que já falharam comigo. Eu liberto meus filhos da necessidade de trazerem orgulho para mim. Que possam escrever seus próprios caminhos de acordo com os seus corações, que sussurram o tempo todo em seus ouvidos. Eu liberto meu parceiro, eu liberto a minha parceira da obrigação de me completar. Não me falta nada. Aprendo com todos os seres o tempo todo. Agradeço aos meus avós e antepassados que se reuniram para que hoje eu respire a vida. Gratidão. É lindo, né? É lindo demais. Ele é maior, mas aqui eu só escrevi esse trecho. Deixa eu ler então aqui os comentários de vocês. Cristina Fernandes, muito bem-vinda. Gratidão pela presença. Deixa eu ler aqui. Tá. A Tayane, né? A Tayane, ela traz o seguinte: parece uma posição de vitimismo ficar pensando que é assim devido aos antepassados e justificar. Exatamente, né? A gente fica nesse lugar da vítima, né? Você vê, né? Eu estou tão emaranhada com o meu ancestral que eu nem consigo ter força. Eu não estou dizendo que nós não ficamos, tá, Tayane? Nós ficamos sim. E a constelação familiar nos traz isso, nos comprova isso, né? Igual 2 mais 2. O resultado é 4. Mas a questão é exatamente o que você falou. Eu fico justificando as minhas atitudes por causa dos meus antepassados. Bom, se tá ruim, então é hora de parar e olhar para isso, né? Mas primeiro segura as rédeas você. Primeiro tenta resolver você. Não tá conseguindo? Parte para ajuda. Pedido de ajuda. Isso aí. Gratidão, Tayane. A Leila fala: plenamente concordo com você, minha querida. Que amor. Então tá bom. A professora Valéria diz: linda oração. É linda, prof. Valéria. Eu já coloquei lá no grupo do WhatsApp, do Telegram, mas eu vou colocar hoje de novo ela completinha. Tá bom? A Tayane também adorou. Rossante bate palminhas. E o professor Rondinelli, meu querido Rondinelli, a gente se encontrou, né, Rondinelli? Bom dia. A gente se conhece já há 2 anos pela internet, mas eu morava lá em Porto Alegre. Agora que eu vim para cá, fui lá tomar um café com ele. Fez um café delicioso, um bolo de chocolate que ele fez na madrugada, né, professor? E uma filha linda também. Gratidão, professor. Bom, então é isso hoje, né? Tá? Então esse é o recado sobre a liberdade que foi provocada pelos meus gatos, esse assunto. Eu fiquei olhava para eles ali na janela, olhava para os cachorros lá no gramado na frente, os seus donos chamando, eles obedecendo, e aí isso me veio. Eu já fiz uma live sobre esse assunto da liberdade lá atrás. Eu não vou lembrar o nome, mas está lá no meu IGVT e está no YouTube também. Se você não me segue ainda no YouTube, eu peço que sim. E se você não segue ainda o professor Rondinelli, com as dicas de história, com as aulas de histórias que ele dá, eu digo que siga.
E também a professora Cris, que está com o YouTube, com dicas maravilhosas sobre histórias, né, sobre a leitura. Um trabalho lindo que a professora Cris também faz. E a professora Valéria Corazza, que também é professora de aulas particulares e também ministra cursos. Ela traz aqui: a emoção de encontrar um colega do 4K2 deve ter sido imensa. Foi imensa, sim, professora Valéria. Foi imensa. Ele fala aqui embaixo agora: gratidão, minha amiga. Sempre, Rondinelli, sempre. Sempre que a gente, aliás, nós combinamos aqui ao vivo e combinamos lá na casa dele. Estamos devendo aqui para o Café com Terapia uma live lá do lado do Juscelino Kubitschek e da dona Sara Kubitschek. Né, professor? Vamos continuar. A Leila fala: amei te ouvir, gratidão, compartilhem. Amanhã nós teremos à noite o Libélula Noturna com um convidado ou uma convidada. Ainda não acertei esse detalhe, mas até amanhã vocês têm a resposta, tá bom? E o professor Égino fala para Valéria: foi ótimo, Valéria, foi maravilhoso. Precisamos repetir. Então, beijo gigante, gratidão e até amanhã à noite. Ah, por favor, escrevam uma palavrinha ao final da edição lá aqui no Instagram que eu coloco. Tá certo? Tchau, tchau.